Não. Não importa virar de cabeça pra baixo. Isso é massa. Já comecei. Vamos começar então. Pessoal, formalmente, bom dia a todos. Dando sequência aí às nossas reuniões, nosso curso de Filosofia Política e Antropologia, hoje nós temos a honra de trazer o professor Nivaldo Cordeiro. O professor Nivaldo é um grande amigo. O professor Nivaldo é colega meu no Mídia Sem Máscara, também como colunista. É uma das figuras mais, digamos assim, é um verdadeiro apologista da atualidade, porque não apenas pela defesa que faz da igreja e dos postulados do magistério, como também do realismo como um todo. O professor Nivaldo virá falar para nós um tema de suma importância, que é a literatura em Guimarães Rosa e o entendimento do Brasil, sobretudo do Nordeste, não, Nivaldo? Tua terra natal, a partir dessa literatura. É um prazer te receber aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Em nome do grupo, eu te felicito, te agradeço. Muito bom dia a todos, eu agradeço as palavras gentis do Marcos Poeira, grande amigo. Agradeço a presença de vocês todos aqui. E eu me digo muito honrado por estar tendo essa oportunidade de falar com vocês. E duplamente honrado porque esse tema é do meu absoluto interesse. Vocês podem perguntar, por que eu me interessei por estudar Guimarães Rosa? Eu digo, para eu responder as minhas próprias questões existenciais. Acredito que não dá para um brasileiro, e aí eu não defino a coisa geograficamente, a um brasileiro em geral, seja do Nordeste, do Sul, do Centro, ou de Minas, não dá para nenhum de nós, nos compreendermos sem compreender a obra magnífica de Guimarães Rosa. Ele é o artista da palavra e ele é o grande porta-voz da brasilidade. Muitas homenagens da sua obra ele fez ao povo brasileiro, a começar pela linguagem. Ele transformar a língua do Brasil profundo numa linguagem literária. Isso foi um feito extraordinário. Né? E transformar aquelas figuras típicas do interior do Brasil em personagens, digamos assim, imortais. Quer dizer, a grande lição que a gente tira do livro de Guimarães Rosa é que nós podemos ver o universal do homem no particular do homem brasileiro. Isso é extraordinário. Toda a obra dele, desde o Sagarana, é isso. Essa marcha na busca daquelas constantes universais que há na alma e elas retomadas dentro da realidade cotidiana do Brasil. Então isso me deixou bastante fascinado e é aquilo que tem me motivado agora a esse estudo. Mas ler a obra do Guimarães Rosa é obrigatoriamente ler a história do Brasil. A obra do Guimarães Rosa é ambientada nos anos da República Velha. Eu estava agora conversando com meu amigo Henrique Alves, e eu estava dizendo para ele que o Império, na verdade, acaba só em 1930. E essa afirmação é uma afirmação de muita importância. Por quê? O que é a vida cotidiana vis-à-vis o poder político desse período de um século que vai de 1830 a 1930? Eu diria que nós tivemos no Brasil um esplendor, uma espécie de hiato da modernidade que permitiu aqui que a liberdade florescesse como alguma coisa muito parecida, ela floresceu, digamos assim, na Grécia Magna ou em outros momentos em que, eu diria na Europa pré-Estado moderno. Com a diferença que na Europa a gente tinha as instituições ligadas à igreja que, de certa maneira, balizavam a vida cotidiana. E aqui nós não tínhamos isso. Era um vazio em que a liberdade pôde prosperar. Essa é uma coisa muito interessante, porque é nesse contexto em que nós vamos ter, primeiro, um fenômeno absolutamente único que se deu no Brasil, que é a miscigenação. Vamos ver que os grandes heróis da obra rosiana são mestiços, e isso tem uma razão de ser.
gente vai ter que essa miscigenação se deu porque a gente vai ter que a ocupação do território brasileiro ela vai se dar assim, por golfadas. Primeiro vieram os lusitanos, que aqui encontraram os indígenas. Depois vieram os africanos, que foram, digamos assim, cuja migração forçada foi interrompida a partir de 1850, tá certo? Por imposição da Inglaterra. E aqui culminou com a libertação dos escravos em 1889, o grande gesto da princesa Isabel. Então a gente tem que nesse um século essa miscigenação aconteceu. E essa miscigenação impôs aos nossos pensadores uma interpretação do Brasil. Então o que nós tínhamos é que o Brasil para os nossos pensadores até o grande Casa Grande Senzala, né? A gente tem uma visão muito deformada, seja do Brasil, seja do produto dessa miscigenação, que é o povo brasileiro. Tá certo? Então o que você tem? Você tem que todas as mazelas do Brasil eram atribuídas ao caráter do mestiço. Você tem uma novela do Guimarães Rosa que ele é um retrato de uma maneira magnífica. A volta do marido pródigo, Salatiel. Esse conto é uma das coisas memoráveis, é delicioso de ser lido, mas o Salatiel é uma figura emblemática do mestiço. É um sujeito malandro, gosta de música, não tem residência física, casa, mas não tem apreço algum ao matrimônio. É um sujeito, a figura estampada do mestiço. Era assim que a nossa elite via o mestiço. O Guimarães Rosa foi perito em demarcar esse perfil psicológico. Quem quiser saber como é que a nossa elite sempre pensou o mestiço, está lá. Mas como é que esse sujeito era pensado? Como é que o mestiço era pensado? Era o cara que não queria trabalhar, era o malandro, era o brigão. E tinha até uma teoria que vigeu assim, com muita força de que o mestiço em geral se equivalia ao burro na zoologia. Significa dizer o seguinte: o mestiço teria, por essa teoria, dificuldade de reprodução como teria um burro. Mistura do cavalo com o jumento. Era assim que o pessoal fazia metáforas do mestiço. E isso era sério, era discutido nas mesas dos intelectuais de forma séria até as primeiras décadas do século XX. Então o que nós vamos ver é que o atraso econômico brasileiro é atribuído ao mestiço. Isso é muito interessante. Então, o Brasil era pobre e atrasado porque o mestiço era preguiçoso, vagabundo, esperto com as coisas, mas meio burro para outras, incapaz de ter persistência no trabalho, de ter persistência no estudo, e por aí vai. Essa era a ideia que se tinha. Então, a suposta culpa pelo não desenvolvimento não era da elite que não sabia fazer a coisa certa, mas era do próprio povo. E aí nós temos, em 1930, nós temos um momento assim, culminante na nossa história política, que é a Revolução de 30. Com Getúlio Vargas chegando ao poder e fazendo uma coisa que estava alinhada com os tempos que estavam por vir. O Vargas interferiu, sobretudo, em duas coisas que foram fundamentais para moldar o mundo que nós temos ele hoje, no Brasil. Primeiro, ele criou o Estado Central. Até 1930 a gente tinha o Estado Federativo, que era mais ou menos uma reprodução do Estado que nós tínhamos do Império. Qual é a essência dele? Você tinha que os governos estaduais eram de fato federados, eles tinham autonomia, enfim, isso expressava um certo poder das famílias. Então havia um grande grau de liberdade política. O Estado Central não chegava no território. Chegava também na capital e em algumas cidades maiores. A polícia chegava em alguns lugares, a Receita chegava em alguns lugares. Mas de resto, vivíamos um paraíso de liberdade.
que era expresso nesse federalismo mais ou menos anárquico que nós tínhamos, em que esse poder que era grande do governador do estado, que naquela época se chamava presidente, né? E que, vamos dizer assim, era grande, mas era pequeno, porque também ele não chegava, por exemplo, no território dos fazendeiros, ou mesmo dentro das grandes unidades fabris que já estavam emergindo, e por aí afora. Então o Estado era um não poder, de certa maneira. Era grande por um lado, mas era pequeno por outro. Então o Estado naquela época, se eu me lembro bem, não representava mais do que 4% do PIB. Veja que nós hoje estamos perto de 40%. 10 vezes mais. Menos de um século. Então veja como mudou. Então o Vargas e o grupo que chegou ao poder com ele foi o artífice desse processo. Eu disse que ele implantou o Estado Central. E teve uma outra coisa importante que ele fez que o torna um grande ícone das esquerdas, que é o manejo da moeda fiduciária para apoiar o desenvolvimento. Eu estava vindo para cá e eu estava vendo a manchete do Estadão, né? A Dilma colocou aí acho que 10 bilhões, 20 bilhões, não sei o número certo, para que os estados façam gastos agora. Eu fiquei pensando como, quer dizer, essa autoria do Estado de desenvolver, de gastar, de promover, isso é muito fáustico no sentido mais exato da expressão. Acho que todos vocês aqui leram o Fausto do Goethe. E uma das coisas fáusticas por excelência é a questão da moeda. Toda a teoria monetária do Marx, por exemplo, é em cima do Fausto do Goethe. Quem leu lá os manuscritos econômicos filosóficos sabe disso. Não é? E essa repercussão é total. Ele vai ter o apogeu teórico disso com Keynes. E o Vargas, é certo dizer isso, muitos dos teóricos concordam, é uma espécie de Keynes avant la lettre. Isso é muito interessante. Por quê? E o Vargas não o fará apenas depois de 30. Ele já o fez quando presidente do Rio Grande do Sul. Quando ele encampou as companhias lá dos portos, e outras companhias que ele encampou, e quebrou o dogma positivista lá do Borges de Medeiros, de ter orçamento equilibrado. Pela primeira vez o Rio Grande praticou um orçamento não equilibrado, e desde então acho que nunca mais. Tá certo? E é bem interessante que a Revolução de 30 se deu contra o Washington Luiz, que cometeu uma sorte de erros políticos de toda maneira. Que foi a causa principal do Vargas chegar ao poder talvez tenha sido a arrogância e a cegueira política do Washington Luiz. Menos mérito do Vargas e mais demérito do Washington Luiz. E não é ao caso que qual era o grande papel que o Washington Luiz reservou para si, por exemplo, na sua presidência. Ele fez o Vargas o seu ministro da Fazenda. Qual o papel que ele reservou para si? Ele botou o Vargas, um ignorante em economia, como ministro da Fazenda, simplesmente porque ele era o ministro da Fazenda. E ele estava fazendo uma reforma monetária. E qual era a reforma monetária? O padrão ouro. O padrão ouro que o mundo estava enterrando naquele momento. Então o Washington Luiz era um homem do passado. Era inevitável que ele fosse derrotado, era inevitável que suas ideias fossem banidas. E foi assim que aconteceu. É fácil contar a história depois que ela é feita, mas se a gente colocar a lógica, a gente vai ver que foi assim. Ele poderia ter ganho? Ele poderia não ter cometido os erros infantis que cometeu. Por exemplo, se ele tivesse feito alguma concessão a Minas e ao próprio Vargas, não teria havido a Revolução de 30. Isso é claro. O Vargas mandou cartas para ele, se colocou sabujamente para fazer qualquer tipo de acordo. E o Washington Luiz, na sua arrogância, não quis. Se tivesse querido, teria abortado o golpe que sofreu. Mas a história, quer dizer, aprendi com a frase do Nietzsche, né? Ele disse: o que precisa acontecer, acontece apesar de tudo. E o que precisou acontecer, de fato, aconteceu. Bem, depois dessa reflexão, vamos voltar aqui um pouco ao Guimarães Rosa. O que o Guimarães Rosa vai fazer na sua obra é defender o princípio que está na nossa bandeira, positivista.
ordem e progresso. Nada mais. Então vocês vão ver que no preâmbulo do livro, lá no comecinho dos primeiros capítulos do livro, qual é o símbolo que ele dá ao rio? O símbolo é o seguinte: você tem o norte, no genérico, o rio separa o norte do sul. Para o sul você tem a ordem, você tem a presença do Estado, é isso que ele quer dizer. E para o norte você tem que não tem ordem. Então você tem figuras como o Zé Bebela, estava a serviço da ordem. A função dele era matar jagunços, para implantar a ordem. E figuras como o Beleiro Vaz, a função deles era implantar a ordem. Então ele faz um jogo que os personagens vão trocando de posição, a tal ponto que o Zé Bebela vai se tornar prisioneiro dos jagunços, e os jagunços vão fazer um inusitado, é um julgamento no centro. Como se houvesse essa figura lá. É muito interessante, porque aí você vai colocar todos esses diálogos que estão colocados, a narrativa que o Riobaldo faz, é uma narrativa de, ao mesmo tempo, exaltar aquela figura heróica do jagunço, aquela coragem pessoal, aquela coisa máscula. O livro é muito másculo. Mesmo a figura dúbia do Diadorim é uma exaltação da masculinidade. A Diadorim é um símbolo da figura da filha dos Zeus, que nasceu da própria cabeça dos Zeus. Aquela que não tem mãe. É a guerreira. Não é? É uma figura que é feminina, mas tem muito desse elan guerreiro. Então você tem que não é nenhum tipo de exaltação homossexual que tem, como muita gente quer fazer crer. É um erro fazer isso. Nós estamos ali diante de um arquétipo. Um arquétipo que está em toda parte. E aí eu acho que a tradição grega é a que mais se impõe como modelo para se compreender aquilo. Então Diadorim é mulher o tempo inteiro. Riobaldo jamais se apaixonou por um homem. Porque seria incompatível com a lógica e o modo de ser de um jagunço ou de um homem do sertão. Então você tem esse jogo de colocações que artisticamente o autor fez para narrar esse episódio. Então você tem, o rio divide os dois lados, a ordem da desordem, o progresso do caos. É isso que nós temos. Então, é interessante ver que o que o Guimarães fez foi a crônica daquilo que estava acontecendo. O Guimarães era um homem muito, vamos dizer assim, culto, muito erudito. A história dele, pessoal, é muito bonita, porque ele começa como médico, né? Ele se forma em medicina aos 22 anos. Depois ele larga a medicina e vai ser oficial da Força Pública de Minas como capitão médico. Aí depois, é uma coisa interessante, porque o Guimarães Rosa, ele defende na sua obra, ostensivamente, a ortodoxia cristã ou católica da visão do mal. O mal como ausente de substância, vamos dizer assim. Mas na obra dele, depois com traços biográficos dele, a gente vai perceber que não é bem assim que ele pensa. Ele tem uma visão oposta. Tem um relato do Augusto de Campos, do encontro que ele teve em Nova York em 1966, no Pen Club, no Pen Club, em que ele vai dizer que seu processo de criação, ele ficava despido, nu, lutava com o demônio à noite, para depois poder escrever. Então, a figura do demônio para o Guimarães Rosa não é um nonada. Ela tem alguma personalidade. Ela é personificada como é no Fausto do Goethe, como é na obra do Thomas Mann. Thomas Mann não trata do arquétipo do Fausto só no Dr. Fausto. Por exemplo, ele pega a Montanha Mágica, é um livro fáustico também. Tem uma das cenas do romance em que você tem, lá no seu final, um momento em que vai ter uma sessão espírita em que o personagem vai invocar o irmão, o primo que havia falecido, e aí ele coloca uma música para preparar um ambiente. E qual é a música que ele coloca para tocar? O Fausto de Gounod, que era uma lindíssima ópera.
né? E quem aparece no lugar do primo, o próprio Mefistófeles. Essa é a cena máxima do romance, a meu ver. É uma cena síntese, né? Que vai precisamente acabar com o personagem participando da Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. Então você vai ver que o Guimarães Rosa, ele vai dizer que Goethe é o principal poeta de todos os tempos. Precisamente porque o Goethe é o poeta do Fausto, do mito Fausto. Então, o que o Guimarães Rosa vai fazer é, de certa forma, recriar o mito do Fausto aqui. E ele é uma figura fáustica, o próprio Guimarães é. Então, essa sua ideia de fazer concurso para o Itamaraty, ela é muito coerente dentro da vida dele, por quê? Porque o concurso do Itamaraty o joga no centro da vida política sem ser político, mas como um burocrata do Estado. Um burocrata máximo, né? Uma carreira de diplomata. E ele, na sua sequência de vida, vai ocupar um posto logo em seguida, em 1938, na Alemanha nazista. Muito interessante isso. E ele chegando lá, ele vai participar de uns episódios mais belos da vida de um homem. Ele salvou inúmeros judeus, porque ele, como cônsul, ele não tinha delegação do Estado brasileiro para conceder visto, mas ele atropelou a hierarquia e o fez para salvar as pessoas. Naquele tempo as comunicações eram difíceis. Então ele tinha que mandar a solicitação para o Brasil, depois esperar para poder homologar a autorização que é, de fato, vai ser dada pelo ministro de Estado. Mas ele se colocou como ministro de Estado lá, em sacrifício de si mesmo. Isso poderia ter tido consequências graves, não teve, porque afinal o nazismo perdeu. Mas ele não fez. Então ele estava no coração do nazismo, que é o coração do mito fáustico que se manifestou na história. Então a gente tem essa coisa que a biografia e a obra vão se ligando a essa coisa, ao mito fáustico. Então, o que é importante? Até 1930, essa liberdade imensa que havia, a liberdade que para mim é igual, sinônimo perfeito, de ausência de Estado Central, ausência de polícia, é muito importante. Você vê que por que a lei positiva na modernidade ganha esse poder divino? Não é só porque os homens aceitam, porque não tem também alternativa a aceitar. É porque cada lei criada cria também uma polícia para fazê-la cumprir. Você está vendo aí com as leis ambientais, as coisas novas que apareceram. Tem suas leis de saúde pública, isso. É uma loucura. Então, a cada lei criada e a cada polícia criada, a gente tem que a liberdade humana ela vai regredindo ao ponto de não conseguir se confinar ao ambiente sagrado no lar. Até lá, no lar, a lei chega e intervém entre pai e filho, homem e mulher. Você não consegue mais ter liberdade. Não há vida fora do Estado. Então a máxima fascista foi alcançada com perfeição no Brasil. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. É assim que nós vivemos hoje. E essa gente que fez os anos 30, o Guimarães inclusive, eles acreditavam nisso. Mas eu acho que não imaginavam o monstro que estavam criando. Eles acreditavam nisso. Então, a obra do Guimarães é essa exaltação. Então, por isso que o interessante é que ele começa exaltando esses lugares comuns, por exemplo, que via o mestiço como uma caricatura. Quem melhor colocou essa visão tipológica do mestiço foi o Sérgio Buarque de Holanda com o seu mito do homem cordial. Aquilo é uma maneira muito elegante, muito weberiana de colocar que o mestiço, o brasileiro, vamos colocar assim, ele era um imprestável. Ele não conseguia trabalhar com a razão, não conseguia ser o que era um europeu. Então, vê-se que nesse ponto nós temos uma visão racista muito semelhante ao racismo que está no nazismo. As ideias são as mesmas que estão por trás. Que há uma hierarquia dos homens por conta de fatores genéticos. O que a história vai mostrar é que não. Hoje o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, uma sociedade sofisticada e tal, com o mestiço, construída pelo mestiço. Então
Então a história mostrou que não era assim. Era questão de tempo. Os fatos mostraram que estavam errados. Mas o Hitler também estava errado. E vejam que no Fausto do Goethe que está lá, todo o projeto nazista está. A visão racista está. Quando ele faz lá, por exemplo, a Noite de Walpurgis Clássicas, ele casa o Fausto com Helena, ele pula a Europa medieval. É como se o cristianismo não existisse, ou não tivesse existido. E é como se o novo povo eleito fosse o germânico. Diga. Uma pergunta, para mim uma coisa não ficou clara. Para o senhor, Guimarães Rosa compartilhava dessa visão preconceituosa ou racista do mestiço? Sim. Nas suas obras preliminares, sim. Ele vai dar o salto quando ele escreve Grande Sertão Veredas. O Riobaldo é a negação dessa tese. Isso é o mais fascinante, porque ele não é um sujeito dogmático, ele vai vendo. Ele viveu o nazismo, ele começou, e era um homem de profunda inteligência, de curada inteligência. Não é? Então, o Riobaldo, o que é Riobaldo? O nome Riobaldo, veja você, ele é altamente simbólico. Eu tentei de todas as formas ver a origem desse nome. Então, o professor, por exemplo, Luiz Roncar, ele tem lá uma teoria, que eu não concordo com ela. Acho que o nome Riobaldo, ele vem de uma... Primeiro, ele queria fazer a ênfase no rio, que o símbolo do rio, não só nesse livro, mas em toda a obra rosiana, é muito importante. Então, Riobaldo. Então, se nós fizermos palavras semelhantes, Arquibaldo, ou Teobaldo, foi o nome mais próximo que eu fiquei. Acho que foi uma composição que ele tirou daí. O sufixo baldo é importante. Então, rio é importante por quê? Porque para ele é o símbolo que separa os dois mundos, como se fosse o rio Styx. Tá certo? É um símbolo aqui. O rio São Francisco é um símbolo. O sertão do norte era o sertão do caos. O sertão do sul era o sertão da ordem. Não é? E Riobaldo é o homem do rio. É o balde, água do rio. Ele é o homem da água do rio. Ele é o homem dos dois mundos. Valdo, na estética romântica existe um princípio que é a exotopia, ou seja, um distanciamento entre o autor e os personagens, então, assim, entre o criador e a criatura. Você acha que no Guimarães esse princípio da exotopia ele é colocado de lado e existe uma opção por uma visão romanesca da estrutura, digamos, dialógica dos personagens? Ou seja, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Guimarães Rosa, ele está no personagem de forma romântica ou romanesca? Ele está nas duas formas. Ao mesmo tempo em que você tem um processo de criação consciente, você também tem um elemento inconsciente. As escolhas que ele fez foram escolhas conscientes, mas a maneira de desenvolver os personagens, sobretudo no Grande Sertão Vermelho, a gente percebe que há ali um elemento que vem, vamos usar a linguagem junguiana aí, vem do inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Isso é fundamental, porque é como se, eu penso exatamente assim, é como se o Guimarães Rosa fosse uma antena do momento, uma antena que captou a alma brasileira. E também captou a compreensão da alma brasileira pelos próprios brasileiros. Isso é importante. Então você tem que o personagem, ao mesmo tempo, o livro é biográfico, e ele em vários momentos vai dizer isso, naquela famosa entrevista que ele dá ao Gunther Lorenz, nós vamos ver isso com clareza, né? Ele vai dizer, Riobaldo é o sertão feito homem. E vai dizer que é biográfico, mas ele sempre teve um enorme cuidado de guardar para si o seu processo criativo. Eu não conheço nenhum tipo de área, como fez o Thomas Mann, ou em Poesia e Verdade fez o Goethe, você não tem um relato do seu processo criativo. A gente tem... Tem alguns relatos, sim, tem no segundo ou terceiro prefácio de Tutameia. Em que ele relata a formação mais do que a criação de algumas das suas obras. Sim, mas ele não diz, por exemplo, ele vai ter, a gente tem esse insight que eu contei aqui do Augusto de Campos, em que o Augusto de Campos vai dizer que ele diz que fica nu para lutar com o demônio para escrever. Eu só vi lá esse relato. E um relato episódico.
Mas te parece que, vamos dizer assim, essa cosmovisão fáustica, que é presente no Guimarães, que é também presente em boa parte da literatura ocidental, é, por assim dizer, o espírito digamos, da exposição romanesca, ou seja, o autor se entregando através dos personagens e através da consciência tensional. Sim, é de fato isso. É de fato isso. Nós temos dois personagens estrangeiros no romance. Né? Um é o Vups, e o outro é o turco, que é pai da menina, que ele se torna namorado, vamos dizer assim, amante. O Vups, para mim, é aquela figura germânica, é a homenagem que ele faz ao germanismo que ele tanto amava. A obra do Goethe que ele tanto amava. É um link, vamos dizer assim. Então você vai ver que ali há um elo. E o outro é o elemento árabe, que no Brasil é mais importante que o elemento árabe, mas seria o elemento italiano. Por que não botou o italiano? Mesmo em Minas, não está o italiano, está o árabe. Então esse negócio do árabe entra como o adversário do cristianismo. É muito interessante. Esse relance bem solto lá, é como se o inimigo estivesse ali. Percebe? Então você tem esses relances que a gente só compreende se a gente tiver uma visão geral da obra. Então o que é importante? Primeiro, os nomes são simbólicos. Segundo, o Guimarães Rosa teve a leitura plena da compreensão das elites sobre a própria nacionalidade. Terceiro, o Guimarães Rosa foi voluntário na Revolução de 32, voluntário. E depois foi ser diplomata do Estado Novo. É uma espécie de endosso pessoal àquela ordem que foi construída desde os anos 30. Mas a sensibilidade de artista e a sensibilidade humanista do Guimarães, que foi para a Alemanha, que viu, tal, mas ele não teve o descontínuo que eu acho que é possível a gente ter hoje. Talvez naquela época não fosse possível ter. Essa visão da obra do Goethe como sendo essa obra apologética do Estado moderno, apologética do desenvolvimentismo. Quer dizer, qual é a essência do homem fausto? É o que coloniza, é o que constrói, é o que submete à natureza. E como ele disse, o próprio Guimarães vai dizer para o Gunther Lorenz, é preciso aperfeiçoar a obra de Deus. Isso é uma manifestação fáustica com toda a grandeza. Óbvio que ao homem não compete aperfeiçoar a obra de Deus. Isso é uma heresia. Mas um cara que lutou a vida inteira para ser um ortodoxo católico disse isso por Lorenz, em 65. Vejam, são as incongruências que a gente percebe como sendo a matéria-prima da construção da obra. Uma coisa é o que ele quer, outra coisa é o que ele faz. Uma coisa é o que ele pensa que pensa, outra coisa é o que ele de fato pensa. Então o que nós vamos ter é que esse conflito de coisas. Eu disse para vocês que a obra do Goethe só pode ser compreendida agora, depois do sofrimento alemão, depois do sofrimento mundial. Por quê? Porque estava tudo na linguagem artística, na linguagem metafórica. Por exemplo, aquela Noite de Walpurgis clássica é o ato de mais profundo racismo que alguém poderia produzir. O germânico, casado com a bela grega, é a abolição num verso, no único verso, de toda a cultura cristã, toda a tradição cristã. Mas, Nivaldo, uma coisa seria, me parece, a satanização da obra do Goethe. Outra coisa é a presença satânica na obra do Goethe. Eu te pergunto, ele é um profeta do mal? É, ele é o poeta do mal, ele é o poeta de Mefisto. Ele cantou o mal com todas as letras. E qual é a mensagem última do Goethe? A suprema mensagem do Goethe é uma mensagem protestante. É a mensagem calvinista. Por que vem uma figura redentora do falso pós-mortem? O que significa a redenção do falso no final? Significa que ele estava salvo desde a eternidade. Aquele prólogo no céu diz isso. É aquele resgate, aquela figura feminina que ele vai chamar, parece a Virgem Maria, mas não é a Virgem Maria, porque ele não é católico.
Não pode ser a Virgem Maria? Não é, de fato não é. É aquela figura feminina que é tão forte dentro dos escritos gnósticos. Deus, em último instante, é fêmea. Essa deusa que está lá e está reafirmando que serão salvos aqueles que estão salvos desde a eternidade. Faça o que fizer na existência. Fausto é o pecador, é o criminoso, é o sujeito que vendeu a alma ao diabo. Não tem crime maior diante de Deus. E, no entanto, ele é redimido. Erro que o Thomas Mann não vai cometer. O personagem de Thomas Mann, o doutor lá, ele vai fazer a confissão final dele lá, com um relato dos seus crimes, vamos dizer assim, dos seus pecados, e desaparece de cena, não tem salvação nunca. Porque já não era mais possível romantizar o mal nesse nível em 1945, quando ele acabou de escrever. Percebe? Então o que nós temos é o seguinte: o Goethe é fascinante porque ele é um grande escritor, o cara que mudou a língua alemã, um sujeito de grande erudição, um sujeito de grande sensibilidade poética. Ele estava no momento do início do Estado moderno, que ainda era possível fazer a apologia ao Estado moderno, e não ligar diretamente com a figura de Mefisto. Em 45, o Thomas Mann já não caiu nessa. E nesse livro, o Thomas Mann nega tudo que escreveu, até José e seus irmãos. Até José e seus irmãos, o Thomas Mann faz uma apologia ao esteticismo alemão. Se filia à tradição goetheana. O Dr. Fausto, eu afirmo para vocês que é a negação disso tudo. Então ele vai escrever um texto em 47 sobre Nietzsche, que ele diz isso com clareza. Esteticismo é morte. A linguagem toda rebuscada dele, ele não se expõe, vamos dizer assim, ele afirma isso. Então veja, vamos voltar ao Thomas Mann, ao Guimarães Rosa, que é o nosso foco aqui. Quer dizer, é importante essas reflexões laterais sobre a obra dos alemães. Por quê? Porque é a referência intelectual do Guimarães Rosa. Então, essa liberdade que eu disse para vocês, que vigia entre 1830 e 1930, que era essa ausência de Estado, ela produziu essas figuras heróicas, né, do grande Guimarães Rosa, né, o jagunço, né, que muitas vezes se confunde com fazendeiro, que muitas vezes se confunde com morador de terra, com empregado da fazenda. E na verdade você vê que é uma figura que perpassa todas as classes sociais. Né? Então o Joca Ramiro, que era o jagunço, chefe, que segundo o Luiz Oncar equivale à figura dos Zeus, é ele que vai parir de Adorim na cabeça dele, a mulher sem mãe. Né? Você tem que ele é um jagunço, e que pugna pela ordem antiga. Pugna pela ordem antiga. O Zé Bebel, outro jagunço, ele trai a jagunçagem e vai matar jagunço para impor a ordem. Então, como é que a gente poderia compreender, por exemplo, figuras como nós tivemos aquela do Contestado lá, o cara que liberou o Contestado lá em Santa Catarina, a figura do Padre Cícero, a figura do Antônio Conselheiro um pouco antes. Como é que a gente entende isso? Essa é uma pergunta que é importante. Então essa gente só era possível pelo mesmo motivo que foi possível que o Vargas desse o golpe. Você tinha um Estado central fraco, polícias fracas. Muitas vezes um fazendeiro mais rico poderia contestar o poder do Estado e mesmo tomar o poder do Estado. Foi isso que o Vargas fez. Foi isso que o Padre Cícero fez no Ceará. O Padre Cícero tomou o governo do Estado do Ceará. Tornou governador por um período curto. Porque naquele tempo, um homem com um mosquetão, com um fuzil, praticamente tinha o poder equivalente de uma força militar. Coisa que não existe mais hoje. Nós vamos ver que em 1964, nós tivemos um golpe, mas um golpe dado por quem? Pela única força capaz de dar um golpe. São os militares. Eles têm as armas. Tem as armas de destruição de massa. Tem tudo. Mas se você pegar a história do Lampião, quem derrotou o Lampião? A metralhadora. Na hora que as forças policiais passaram a usar a metralhadora, o cangaço não resistiu. Não tinha como resistir. Um único soldado operando a metralhadora vale por 20 ou 30 cangaceiros. Foi o fim do Lampião.
E falar em Lampião, é interessante a gente ver os nomes do Riobaldo. Ele começa com o Riobaldo, que é esse homem do rio, o rio que separa dois mundos, né? Aí já tem depois que ele vira Tatarana. Quando ele se engaja na jagunçagem, quando ele se torna jagunço, né? Ele recebe o apelido de Tatarana. Por quê? Porque ele atirava muito rápido e certeiro. Ele tinha o Vulpes a ensiná-lo a atirar, olha só. Mas ele já sabia atirar. O Vulpes não precisou ensinar nada, porque ele já sabia, era intuitivo, né? E aí apelidam-no de Tatarana. O que é Tatarana? Aquela lagarta de fogo que queima. Como é que é composto o nome de Lampião? Por que Lampião recebeu... Por que Virgulino Ferreira recebeu o nome de Lampião? Porque a arma dele era tão precisa e rápida que nunca apagava o fogo da boca dela. Era o Tatarana. Então, isso é uma descoberta que eu acho que é minha. Ninguém fez essa associação. É possível fazer porque eu conheço bem a história do Lampião. Tatarana é uma homenagem a Lampião. O Luiz Roncalli vai fazer uma associação ou outra, ele vai ligar com outros personagens, vai dizer, não, Tatarana vai explicar um pouco da malformação do personagem, tal. Acho que aquela elucubração do Luiz Roncalli está errada. O certo é dizer o seguinte, Tatarana é uma forma de dizer o seguinte, que ele era tão bom que era tão bom quanto o melhor de nossos cangaceiros. Simples. Não é? E depois de entrar na frente ele vai receber um terceiro nome, que é Urutu Branco, né? E aí você vai ver a simbólica da cobra que carrega a cruz na testa. Você vê que esse símbolo, ele é magnífico, né? É uma cobra, a serpente original, a tentadora, toda, vamos dizer assim, o imaginário cristão tem uma visão da serpente, bem definida. É o veículo do mal. Mas essa é branca, não é preta, é branca. E ela tem uma cruz na testa. A cruz é um reflexo do Cruzeiro do Sul. Certo? A cobra de fato tem um desenho parecido com a cruz, é assim mesmo. E é uma cobra brasileira. Então é uma espécie como se fosse um encontro dessas duas forças. O que vem de baixo e o que vem de cima. A serpente que vem de baixo e o Cruzeiro do Sul que está nos céus da América do Sul. Então você tem ali que é como se... Aí ele se torna, enfim, o oposto de um jagunço e passa a simbolizar então esse homem brasileiro que emerge senhor de si, da sua fazenda, portanto, do seu território. Então é muito interessante a gente ver que é uma saga. Então o Guimarães Rosa fez um épico. E todos os quesitos de uma obra épica estão lá. E narrado de uma forma espetacular. Sabe, eu estou vendo que a gente tem que... Eu só quero saber qual é o meu teto de tempo aqui. Não. Tem que horas? Tempo é seu. Tá bom, eu vou cansar. Então, o que a gente pode ver é que o Guimarães Rosa conseguiu que esse personagem fosse a expressão do brasileiro em geral. Veja só o que eu estou dizendo para vocês. Eu acho que na nossa produção artística, nós temos dois autores que conseguiram fazer assim, algo acima da média. Um foi o Machado de Assis, os seus personagens, no século XIX. É um homem do século XIX, é datado. E nós temos o Guimarães Rosa no século XX. E mais importante ainda, o Guimarães Rosa ambientou a sua obra nessa transformação política profunda que o Brasil sofreu. Nós vivemos agora, nesse momento, o apogeu do Estado moderno, do Estado centralizado. Toda a vida nossa, hoje, é quase uma dádiva do Estado. Né? Quem não está de sócio do Estado está fora da economia. É mais ou menos assim que a coisa está funcionando. Né? E como isso pôde acontecer, a gente só pode olhar ou lendo o conjunto das obras historiográficas ou lendo a obra do Guimarães Rosa. Você pode ver qual é o caminho mais curto. Mas não dá para ler a obra de Guimarães Rosa sem ler a historiografia completa. Tá certo? Então a gente tem, portanto, que ler a obra nesse contexto. Uma das coisas interessantes é você ver, por exemplo, a questão do feminino que está lá. Então, é um negócio muito artístico. O Riobaldo vai se relacionar com praticamente 3 mulheres. Né? Noriná, que é uma prostituta, que ele tem
uma relação afetiva forte por ela, e ela povoa seu imaginário. Tem a Otacília e tem Diadorim, que ele não sabe que é mulher, mas é mulher. Então, o Luiz Roncari associa com 3 deusas gregas. Né? No Oriná seria Vênus. Nós temos que Diadorim seria uma espécie de Diana, a santa caçadora. E nós temos Otacília, que seria uma espécie de Deméter. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a figura de Diadorim ela mais se assemelha com Atena, que é aquela que nasceu da cabeça de Zeus. Quando ela aparece na história, eu não tenho mãe, não tive mãe. Quem é que não teve mãe? É que nasceu de partenogênese. Nasceu da cabeça. É a filha do pai, não é a filha da mãe. Enquanto que o Riobaldo não tem pai. Nasceu da mãe. São antípodas que se completam. E é bem interessante o seguinte, a figura de Diadorim, você pode fazer uma leitura desses termos gregos, mas para mim o que melhor explica Diadorim é que é uma espécie de anjo da guarda do próprio Riobaldo. Ao longo da história a impressão que dá é que ela está em busca de sua vingança, com aquela que matou o Joca Ramiro, que é o pai. Mas a gente vai ver que ela já era jagunço antes disso. Ela já se travestia de homem antes disso. Ela não estava em busca da vingança porque simplesmente o Joca Ramiro, ao longo de boa parte da história, não tinha sido assassinado. E qual era a função dela? Proteger o Riobaldo. Está sempre nas horas decisivas, está com ele. É uma espécie de anjo da guarda. E por que anjo é importante? Porque essa ambivalência sexual também expressa a condição angélica. O anjo não tem sexo. Percebe? Então, a gente vai ver que a coisa é complexa e permite múltiplas leituras. A Noriná é aquela prostituta que realmente se assemelha a uma Vênus, a uma mulher livre, né, vamos dizer assim. E a Otacília, é interessante que o nome Otacília ele é composto, associado ao número 8. Né? O número 8, que é o número do infinito, que é o número da estabilidade. Então ela é a mãe da família, ela é a figura respeitável da esposa. Então a gente tem aí os 3, só faltou mesmo o 4º tipo que o Jung colocaria, que seria o tipo sacerdotal, que não está. Mas os 3 tipos mais frequentes com que o feminino se dá ao masculino. A venusiana, vamos dizer assim, a guerreira, né? Aquela que se assemelha a Atena, e vamos dizer assim, a Deméter, aquela cuidadora da casa, né? Dos filhos, da reprodução, do casamento. Né? E no caso de Diadorim, a gente tem que ligar com esse elemento cristão de proteção ao herói. Mais uma vez, isso mostra o grau de complexidade e o grau de dificuldade de serem obras. Né? A gente está aí diante de uma multiplicidade, uma pletora de símbolos. Não é possível ler a obra de Guimarães Rosa se você não compreender símbolos. Se não compreender a mitologia grega, se não compreender assim, o pensar cristão. A questão política é o pano de fundo. A questão espiritual é de fato aquilo que está na obra. E é bem interessante porque nessa conversa que o Guimarães Rosa teve com o Augusto de Campos, ele vai dizer: eu vi o demo no nazismo. Foi uma conversa muito curta, mas muito hiperbólica, sabe? Um negócio forte. E narrado com espanto pelo Augusto de Campos. Um cara insuspeito. Até porque ele é agnóstico. E o que é que significa o Guimarães Rosa dizer que viu o demo no nazismo? O que é o nazismo? O nazismo é o Estado moderno levado à sua perfeição, se é que há perfeição no mal. Ou a sua
limite, vamos dizer assim. No fundo, o que ele enxergou no nazismo? O que ele podia ter enxergado aqui, eu não sei se ele enxergou, que o Estado moderno é o mal. Percebe? O mal se expressa no Estado moderno. É a negação do cristianismo. Se você ler a Bíblia, você tem alguns momentos em que a antinomia entre Estado, ou governo, ou poder político, de um lado, e a questão transcendental, Deus, salvação do outro, eles são colocados de maneira assim, como água e vinho. Por exemplo, na história do bezerro de ouro. Aquela passagem que é muito conhecida. Então, quando Cristo sofre a terceira tentação, não é? Ou, quando ele diz, meu reino não é desse mundo. A gente tem aí indicadores de que não dá para misturar. E o que é que nós temos hoje? Nós temos que, de fato, o Estado moderno é uma espécie de bezerro de ouro mesmo. É o provedor de tudo. O Estado está colocado como um substituto de Deus. Há uma espécie de adoração ao Estado. Uma obediência servil ao Estado. É o novo faraó. O Guimarães Rosa não teve essa visão crítica. Ele, em 1958, já estava em Brasília. Brasília é o grande símbolo fáustico do Estado Nacional Brasileiro. Só lembrando que um dos elementos essenciais do mito fáustico é a colonização e a construção de cidades. Isso é fundamental. Brasília é isso. E olha que essa ideia de construir Brasília não é dos anos 50. Ela veio desde... Ela está na Constituição da República. Primeira Constituição da República. Feita por Rui Barbosa. Já está lá a ideia. E sempre foi uma ideia perseguida. Por quê? Porque era preciso integrar o território. Então, o pessoal, os positivistas que tomaram o poder, tudo que eles queriam é integrar o território e manter seu caráter unitário, ou unido. O grande crime de lesa majestade no Brasil é tentar qualquer tipo de separatismo. Bem-vindos o que houve em Canudos. Bem-vindos o que houve no Contestado. Onde você tem um elemento separatista, o poder de Estado desaba com toda a força. Essa ideia da integração nacional da América Portuguesa é um fator imutável e a crença última da nossa elite. Então, o que nós vamos ver é que gente como Padre Cícero, como Antônio Conselheiro, eles puderam prosperar e até ser eficazes. No caso do Padre Cícero, ele tomou o poder de Estado por causa daquele elemento histórico que nós tínhamos lá, um Estado fraco, polícias fracas, forças armadas fracas. Hoje não seria mais possível isso. A gente viu a tentativa de guerra civil que foi feita nos anos 60. E como ela foi facilmente esmagada pelas forças da ordem. Os nossos militares não tiveram grandes dificuldades para acabar com esse elan de um Zé Disseu. Foi muito fácil. Porque a proporção de força era tamanha. E não é mais possível ser diferente disso. Bem, meus amigos, eu não quero me compridar mais, eu acho que já falei bastante. O essencial que a gente pode compreender do Guimarães Rosa é que ele faz o canto poético até, ter essa transformação do Brasil de um Estado ausente, de um Estado pequeno, de um Estado quase que pré-moderno, que era um Estado que vai de 1830 a 1930, em que seria o Estado sobre o qual eu gostaria de viver, para esse Estado moderno que se implanta a partir do Vargas aqui. Ele se engajou nas lutas do seu tempo, foi voluntário em guerra, depois se fez diplomata, e o destino levou até a Alemanha nazista. E a obra dele conta essa saga pessoal e conta a saga do povo brasileiro.
E nós não podemos compreender sua obra sem ver esse pano de fundo político. A obra dele é essencialmente política. Antes de ser teológica, antes de ser sociológica, antes de ser um mero romance. Porque de fato não é um mero romance. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Se quiserem, podemos debater. Eu não quero mais continuar no meu raciocínio. Muito obrigado. Gente, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Para mim, me parece que a grande questão do Guimarães Rosa não é política nem social. Acho que o grande problema de Grande Sertão Veredas, a grande questão de fundo é vocação. Qual que é o projeto que é destinado para cada um de nós? Me parece que o plano de fundo é esse, é espiritual. A grande questão do global é para que eu vim nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Se sou um pobre menino levado pelo destino, ou se não? Se eu tenho alguma missão? E parece que o Diadorim, nesse sentido, ele é mais uma guarda mais que proteção física, mas é ajudar o global a encontrar os seus caminhos. Desperta ele quando o Mineiro Vaz olha para o leito de morte, olha para o Riobaldo, né? Diadorim chama a atenção para esse fato. Ó, Riobaldo, agora você vai ser chefe. O Riobaldo se recusou, então aí ele se propôs a ser chefe, sabendo que isso ia despertar a raiva do Riobaldo para que ele tomasse a chefia. Como eu disse, você tem que ler o Guimarães Rosa em várias camadas, né? Tem a camada puramente histórica, concreto aqui agora, que era um homem do sertão no meio das aguçagens, naquele Brasil que era um vazio de poder de Estado. Você pode ler no plano da mitologia grega, aquelas constantes espirituais que são permanentes em qualquer lugar onde tem um elemento humano. E você pode ler no plano vamos dizer assim, da sabedoria cristã. Eu acho que as três leituras elas não são alternativas, elas são concomitantes. De fato, temos ali uma obra autobiográfica e a descoberta da vocação. Se quiser, o romance já foi comparado com os chamados romances de formação, como é o Wilhelm Meister do Goethe. É possível essa leitura sim, e é correta, não é? Mas eu não creio que esse seja o elemento mais essencial. Pelo menos não é aquilo que eu percebo de mais relevante. Eu acho que o aspecto biográfico, o aspecto, vamos dizer assim, pessoal, ele é subordinado ao conjunto. Quer dizer, essa obra ela é superlativamente a obra de formação do Estado brasileiro moderno. E ela é, sobretudo, a narrativa de como isso foi obtido. E mais, ela mostra a crença última do povo brasileiro nisso. A grande descoberta é que todo o esforço que ele faz para manter a coerência da tradição, essa visão ortodoxa do mal, ela se esborou. Porque, na verdade, a gente colocando com toda clareza, o povo brasileiro não é cristão. Até lamento dizer, mas ou se como diria o grande Manuel, é uma igreja cristã de confissão sertaneja. Que é fundamentalmente gnóstica. Que é fundamentalmente uma tentativa pelagiana de fazer a felicidade nesse mundo pela mão do Estado. É isso que eu estou falando. E não é possível fazer a felicidade pela mão do Estado. Percebe? Então a gente está aí diante de uma multiplicidade de coisas que são ditas e que precisam ser compreendidas. Eu diria para vocês o seguinte: todos esses elementos são retirados da obra. Mas qual é o mais superlativo? A meu ver, é isso que eu disse para vocês. Essa questão confessional, essa questão da vocação, da formação do próprio Guimarães Rosa, ela está lá contemplada, mas ela não é a substância primeira, vamos dizer assim. Mais importante de tudo, eu acho que é esse elemento coletivo que está expresso na obra do Guimarães Rosa. Me parece que ele postula na obra, no Grande Sertão, né? É que é justamente o contrário disso. Uma passagem que eu me lembro, ele diz que
num momento de raiva, o Evaldo falando da inexistência do demônio, ele disse por que o governo não bota isso em constituições graves, em leis, por decreto. E aí, logo em seguida, ele se arrepende dessa informação, dizendo, mas eu sei que são pessoas nascendo, crescendo, comendo, querendo prazer, diversão, emprego. É que não é possível o Estado nos dar felicidade, nos dar qual o sentido das coisas. E depois tem uma outra passagem que eu me lembro, ele vai citando alguns chefes de jagunços, desses que tentam impor a ordem, e aí ele diz, bom, mas todos querem puxar o mundo para si, para consertar, mas cada um só quer fazer isso do seu modo, então por isso que acaba dando errado. Mas você tem que entender para entender bem essas passagens, você entender a biografia do Guimarães Rosa. Por exemplo, aquela entrevista do Gunther, Lawrence, né? Que ele vai dizer que é preciso aperfeiçoar a obra de Deus. E aí não é personagem, aí é confessional. É uma inconfidência dele. A crença última do Guimarães Rosa é uma crença gnóstica. É possível aperfeiçoar a natureza, é isso que ele está dizendo. É possível aperfeiçoar a obra de Deus. Bom, a Igreja Católica diz que a criação está em via de perfeição, né? Não seria tão heterodoxo assim essa afirmação. Olha, isso é complicado, aí essa discussão é longa, tá certo? Aí vamos no limite filosófico. Ao homem é dado contemplar a natureza. Contemplação. Quer dizer, achar que a obra divina é imperfeita é um negócio muito problemático. Isso não significa dizer que o homem seja inativo, não é isso. O homem tem que agir da natureza e subordinar a si. Então, quando eu falo natureza aqui, é a natureza em geral, inclusive a natureza humana. Não é a natureza coisa. As coisas a serviço do homem, não é isso. Se você aceita que o Estado pode aperfeiçoar, melhorar o homem, isso é dantesco. Isso é infernal. Isso é satânico. É que me parece o seguinte também, no Brasil, ainda que, vamos dizer assim, a centralização tinha de fato se estabelecido após a Era Vargas, mesmo no Brasil colônia, você já percebe elementos desse tipo. Por exemplo, a questão dos homens bons nas câmaras, nos conselhos municipais. Né? Quer dizer, o que eram os conselhos municipais? Uma espécie de assembleia legislativa local nas cidades do Brasil, onde os fazendeiros, herdeiros de terras portugueses, donatários, herdeiros dos forais, etc., participavam num colégio deliberativo a respeito de assuntos administrativos locais. Esses homens que participavam, eles eram chamados homens bons à época. Mas por que homens bons? Eles eram homens bons justamente pelo exercício da função pública que desempenhavam. Isso mostra a herança tradicional aristotélica que era forte à época. Exato, quer dizer, isso já demonstra que o Estado como tal e as estruturas de poder institucionais em particular são fundamentais para o aperfeiçoamento do caráter humano em sociedade. Então, isso no Brasil, embora seja uma herança aristotélica de um modo geral, ela tem, vamos dizer assim, um matiz muito particularíssimo no caso brasileiro. E no caso brasileiro, tem um fundo que foge exatamente a esse aspecto do animal político, do homem político do Aristóteles. É que no Brasil há uma convicção de que o Estado não é acidental, senão fundamental nesse processo. E é o criador. E é o criador, exatamente. Esse é o ponto. O Estado é o criador, substituto ao criador divino. Exatamente. E esse é o elemento mais trágico que nós temos, e de certa forma, é isso que está sacramentado no Grande Sertão Veredas e na obra inteira do Guimarães. É uma crença no Estado. E a própria biografia dele confirma isso. De médico ele foi para policial, depois foi para embaixador. E daí dizer que a obra dele é romanesca, na medida em que não há um alargamento entre o autor e o herói. Antes, pelo contrário, existe uma conjunção de fatores. Você tem, exatamente. Mas você também não pode ler essa obra de Guimarães Rosa como um aviso, mais do que uma confissão das suas convicções íntimas. Porque parece que é o mais sensato. Como assim, uma Na verdade, se você quiser... Bom, cuidado, porque o Estado brasileiro quer substituir a igreja em determinados aspectos. O que o Guimarães Rosa faz é mais.
Ele vai dizer que o Estado tem que substituir. É que aí a herança regalista também, fortíssima. Então você tem aí, por exemplo, por que ele coloca Riobaldo e coloca o Rio como separação dos mundos? Você vê, o Zé Bebelo, o cangaceiro que cai em desgraça, é feito prisioneiro, qual era a aspiração maior dele? Ser deputado, ser elemento da ordem. E ele identifica o jagunço, dá várias frases postas na boca dele, o jagunço é o elemento de desordem, de caos. Porque não obedece ao Estado, não obedece às leis estatais. E a ausência do Estado é que é o mal. Mas isso não deixou de desaparecer do imaginário brasileiro. Se a gente perceber bem, isso de certa maneira ainda continua. Você veja o seguinte, quem é o homem bom, o homem da ordem? É o homem patrimonialista. O homem que tem correntes estatais que lhe vinculam de algum modo. Quem é o jagunço? O jagunço é, vamos pegar um tipo social bastante próximo, é o corintiano, é o Corinthians. Ou não é? Mas não é verdade? Olha, Não te parece? Um personagem muito rosiano é o Lula. Hoje tem um artigo do Marco Antônio Villa, do Estadão, excelente, mostrando quem é Lula. Eu sugiro que leiam, está disponível na internet, fácil de acesso. O Lula, ele associa com Dom Sebastião. No fundo, o que sobrou de cristianismo nessa mixória que nós temos aqui é o Dom Sebastianismo. Dom Sebastianismo. Que é essa visão de que alguém que usurpa o poder do Estado, ou que tem o poder do Estado, é capaz de instituir uma ordem perfeita. E essa ordem perfeita significa dizer que o Estado consegue eliminar as questões existenciais. Do comer, do vestir, do habitar, da segurança. É possível o Estado conseguir isso, gente? Não. Mas, perdão, Dom Sebastião é um príncipe cristão. E isso não significa que ele está subordinado? Não, peraí, daí é o cristianismo gnóstico. É outra coisa. O cristianismo é uma coisa, é muito genérica, é uma palavra que é polissêmica. Eu estou falando de cristão aqui, é coisa estrito senso. O Dom Sebastianismo não é cristão nesse sentido de estrito senso. Ele é do cristianismo gnóstico, que é associado ao pelagianismo. Percebe? São coisas completamente diferentes. Né? Então o que você tem é que o sebastianismo é essa crença de que é possível instituir o reino da perfeição nesse mundo. Isso é radicalmente anticristão. É que você pode fazer isso de forma mito-poética. O Santini lembrou agora a questão do Padre Vieira. Sim. Né? Por exemplo, o Padre Vieira via o reinado de Dom João V como se fosse a máxima representação do governo político de Deus na história dos povos lusitanos. Claro que ele expunha isso de forma mito-poética, não era uma forma, digamos assim, concretista, não tinha ali uma estética arquitetônica que vinculasse todos os elementos, etc. Mas antes pelo contrário, era uma forma vamos dizer assim, de manifestação simbólica da possibilidade. Então, nesse sentido, me parece, há uma desconexão entre a literatura cristã e a realidade do magistério da igreja. Como é que tu vê isso? O problema... A história da igreja é uma história muito problemática. Né? Você tem momentos em que prevalece um certo ponto, depois você tem momentos outros que prevalecem. Por exemplo, você pega a instituição da ordem jesuíta, voltando ao fundador. E depois, certas ações que ela fez. Por exemplo, a República Guarani lá no sul. O que é a República Guarani? É uma coisa consistente com os evangelhos? Eu digo que não. Não tem base bíblica. Deus não mandou instituir a ordem perfeita sobre um Estado. Foi isso que tentaram fazer. Está errado isso. Está errado. Isso foi feito. Isso é alucinação. A ordem é sempre imperfeita. O Estado é sempre a encarnação do mal. Eu ia perguntar, você fez uma afirmação forte durante sua exposição de que o brasileiro, no fundo, não é cristão. A religião dele é esse cristianismo gnóstico. Eu gostaria que você falasse alguns elementos assim, que caracterizam esse cristianismo gnóstico e o diferenciam do cristianismo ortodoxo. Então, basicamente, quer dizer, eu não tenho autoridade para falar do cristianismo em geral, porque eu sei muito pouco. Né? Mas o que eu penso, essencialmente, é o seguinte: o
o que o cristianismo instituiu é o seguinte: o reino de Deus não é desse mundo, esse mundo é imperfeito, é um vale de lágrimas, aqui é sofrimento, o Estado é Pilatos, é o Império Romano, está sempre o Império Romano com outro nome, tá certo? E o cristão está sempre sujeito a essas forças e cabe sobreviver e dar as costas para esse mundo e se virar para Deus. Bom, essa é a minha doutrina, é o que eu penso do cristianismo. Qualquer que seja a situação que você esteja, se estiver dentro do campo de concentração esperando o forno queimar, você ainda está com Deus. Você não vai, vamos dizer, apostasiar. E você tem, desde o início do cristianismo, e a figura mais emblemática disso é Pelágio, que vai dizer assim: não, a beatitude do cristão é no além. Ponto. É no seio de Deus. O que vai dizer o Pelágio? Você pode ter a beatitude nesse mundo, pelos instrumentos desse mundo. Qual é o grande instrumento desse mundo? O Estado, poder político. Você percebe? Então, você tem aí um confronto de ideias. Ou você entra nesse mundo sabendo que ele é o vale de lágrimas, que é o reino do mal, que essa desgraça que está toda aí. Ou você faz... não, esse mundo está assim, mas a gente pode melhorar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do Estado o substituto de Deus. É isso que a modernidade fez. Por isso que a lei positiva, tem um valor hoje equivalente à lei divina. Diga. Essa cobra com uma cruz no meio pode ser feita em paralelo disso com o pentagrama, com o Cruzeiro do Sul, e portanto dizer que seria um símbolo da ordem do progresso? O senhor utilizou a pergunta, podemos fazer a coisa com o escudo da República. Isso. O escudo da República, se vocês lembrarem, tem um pentagrama estampado, né? Mas tem lá as estrelas formando uma cruz. Pois é, esse pentagrama quem botou ele lá foram os maçons. Os maçons que deram o golpe contra o imperador. Né? E é um negócio esdrúxulo, né? Simplesmente você pega o escudo do império, é uma cruz. Né? Tem a coroa, a cruz, tal. Então você vê ali claramente que uma ordem foi derrogada e uma ordem colocada no lugar. Agora, o que é interessante é o símbolo, é essa mistura do mais alto, pensa em termos astronômicos, é o Cruzeiro do Sul, com aquilo que é mais baixo, que é rasteja, que é a serpente. E aí o símbolo se completa. Então, o que se percebe é que é como se o Riobaldo virasse essa figura que encaixa os dois mundos. Haveria algo do Fausto aí? Seria algo de você tentar pegar elementos, usar elementos do mal com alguma coisa estreita para construir alguma coisa? Sabe? Não nesse símbolo. O elemento do Fausto é essa crença no Estado, na ordem, né? No Estado Central, no deputado. Zé Bebelo feito deputado. Percebe? Esse é o elemento falso. Diga. Anivaldo, primeiro eu queria falar que eu acompanho bastante seus artigos do Dr. Olavo também, sempre lendo muito. Eu vim aqui com uma pergunta que está uma pulga atrás na orelha, assim, talvez eu até fuja um pouquinho do tema, eu peço desculpa, mas eu realmente estou curioso, que é o seguinte: eu vi um vídeo do senhor anteontem, em que o senhor refuta qualquer questionamento acerca da versão oficial do 11 de setembro como incabível. E no próprio site, nos próprios vídeos do Olavo, uma das coisas que eu mais aprendi, aliás, até com o Olavo, são questões como Bilderberg, que ele fala, questões sobre a farsa do aquecimento global ser ocasionado pelo homem, que ele fala, toda a questão da certidão do Obama, que ele fala. E quanto a essas questões, que a mídia poria, a grande mídia poria como teoria da conspiração, a essas questões existe uma abertura do Olavo de entender que sim, existem questionamentos a ser feitos acerca desses assuntos. Agora, em específico, o 11 de setembro é algo que a posição de ambos os senhores, tanto do Olavo quanto a sua, é de que qualquer versão que não seja a versão oficial é incabível. Assim, eu pergunto isso porque eu estava vendo essa semana a Associação dos Engenheiros para a Verdade do 11 de setembro americana entrou com um pedido de nova investigação dos fatos,
a associação, na verdade, do World Trade Center 7, que é composta por familiares das vítimas, também está entrando no mesmo pedido, e tudo baseado na premissa fundamental que eles, assim, o ponto central deles é que não haveria como um prédio cair em queda livre, ainda mais um prédio que não foi atingido por avião, que seria o caso do Trade Center 7. Então, a minha pergunta é, por que em específico, no caso do 11 de setembro, me parece que a posição dos senhores é de aceitar a versão oficial e não nem refutar ou discutir os fatos? Bom, eu posso falar por mim, né? O 11 de setembro eu vi. Por exemplo, tem certas coisas que dependem da informação de livros, de informação de jornais, de TV, etc. Né? Por exemplo, Bilderberg, se eu não ler os livros, eu não vou saber. Tá certo? Agora, o 11 de setembro, eu presenciei. Eu vi. E eu não fiquei maluco. Tá certo? Então, essa versão de que o 11 de setembro seria uma conspiração, ela não se sustenta. Eu já fiz vídeos, já escrevi artigos, já debati com pessoas. Eu acho isso, tem uma tendência na humanidade. Por exemplo, quando o homem chegou à Lua, eu estava em Juazeiro do Norte, garotinho, assim, 10 anos de idade. Aí eu falei, é mentira. Eu estava vendo na TV, né? Isso é filme. Isso é papo de Hollywood. Eu, garoto, estava ouvindo os vizinhos falarem, assim, na bucha. Era transmitido online, acho que todo mundo viu. O pessoal mais velho aqui viu, né? Eu e o mestre ali vimos, né? Vocês mais jovens não tiveram esse privilégio, não. E eu, diante dos meus olhos, eu vi, o nego não acreditava. Aconteceu algo semelhante com o 11 de setembro. Percebe? Quer dizer, são fenômenos. Um é uma conspiração, está em marcha, que é uma conspiração, vamos dizer assim, tem uma elite globalista que tem poder de fato, tem dinheiro, tem posição do Estado. E a outra é a gente ter um episódio que essa própria elite deve estar alimentando essas versões alucinadas, como forma de fazer engenharia mental. Uma das maneiras de você governar as pessoas é tornando ela maluca. Sabe? Você é maluco, o povo fala, aquilo que você vê não é isso. Você acredita nos seus olhos, não é o que eu estou dizendo. Eu vi o 11 de setembro, eu não preciso que me contem. Eu vi as imagens, eu vejo sempre as imagens. Elas são repetidas ad nauseam. A gente consegue no YouTube ver praticamente 100% do fenômeno, sob todos os ângulos. Eu vi. Então eu não posso desacreditar nos meus olhos. É muito simples. Então, essa teoria da conspiração, que é o negócio ligado aos engenheiros, tem um rapaz que eu gosto muito, teve aula comigo, me mandou um e-mail assim, emocionado quando leu o meu vídeo sobre o 11 de setembro. Eu falei, meu amigo, e o cara é engenheiro, o cara é um homem formado, um homem empresário rico, paradão, sabe? E está nessa esparrela. O que é que eu posso fazer para aquela alma? Nada. Ele precisa acreditar nos olhos dele. Mas o Obama também não mostrou, já não publicou a versão oficial da certidão de nascimento dele? Por que? Não, são coisas diferentes. O Obama eu não vi. Tudo que eu sei do Obama, alguém contou. Ou foi o jornal que contou, ou foi o Olavo que contou, alguém contou. Aí eu começo a botar o quadro. Mas o 11 de setembro eu vi ao vivo. Eu era o diretor da Nobel, estava na loja do Marketplace, vocês devem lembrar dela que existia lá. Eu tinha chegado para trabalhar e tinha um monitor de TV na minha sala. E estava na Globo. Aí a Globo estava noticiando que o primeiro avião, eu virei assim, puta que piloto barbeiro do campo. Só pode ser um teco-teco. Falei de mim para mim. Só pode ser quem? Um teco-teco. E de repente chega aquele moço lá e brum. Tá certo? Aí eu desde então comecei a olhar tudo sobre aquilo. E tudo que foi possível sobre aquilo. É provavelmente o acontecimento histórico mais importante do século XXI até agora. Então não dá pra gente não se preocupar com isso. Honestamente. Acreditar que aquilo foi uma conspiração do governo americano, isso é alucinação. Eu me recuso a acreditar nisso. Porque é louco. Sabe, eu sei que tinha Osama, eu sei que tinha Al-Qaeda, eu sei que o governo da Arábia Saudita botou dinheiro nesse negócio. Eu sei um monte de coisas, tudo se encaixa. Tudo é uma explicação completa do real. Eu não preciso de teoria de conspiração, eu sei. Entendeu? E não há uma equivalência entre isso e a questão do Bilderberg. Não há. Você pode falar, são teorias da conspiração. Tudo bem, mas uma eu tenho acesso direto. Outra eu não tenho acesso direto. Mas eu tenho elementos para acreditar que há uma conspiração desse grupo do Bilderberg. E tenho elementos para acreditar que
11 de setembro é o que foi o que eu vi. Nada mais. Senhor, desculpa, você está discutindo o fato ou o porquê do fato? Não, o fato. O que é que dizem essa rapaziada aí? Dizem que o 11 de setembro foi uma coisa patrocinada pelo governo americano para poder engendrar a guerra no Oriente Médio, no Iraque, etc. Entendeu? Isso não pareceres técnicos da queda. Na verdade é o seguinte, o que é o 11 de setembro? É uma agressão do grupo Al-Qaeda contra o governo dos Estados Unidos e contra o povo americano. Isso é um fato. Mas não é criar uma teoria. Dizer que o governo americano patrocinou isso é alucinação. Entendeu qual é o meu ponto? Não estou discutindo o resto. Isso é o ponto. Na resposta do Olavo, ele diz que não tem como o governo conspirar, até porque os governantes ficam lá por 4, 8 anos, diferente do CFL, que está lá 50 e tal. E é por isso que ele não acredita na versão oficial que teria sido o governo americano que poderia ter feito isso. Imaginar que o governo norte-americano fosse jogar aviões contra seu próprio povo, isso é uma loucura. Sabe? Não é mesmo nada. Não tem sentido isso. Além de tudo, é ilógico na base, sabe? Não, sim, o problema seria criar hipóteses do que poderia ter acontecido, mas a minha pergunta é assim, existem muitos pareceres técnicos sobre a queda, pelo cenário da queda, como a estrutura de aço se dissipou, isso nunca aconteceu antes num avião. Nunca um avião cheio de combustível se chocou contra uma torre. Não, foi a primeira vez. Já houveram outros acidentes em que avião colidiram com prédio e nunca caíram em velocidade. Tudo bem, mas você tem várias situações. Que não foi atingido por nada e caiu em velocidade de queda. Assim, a minha pergunta é, não acho que o governo americano não seja nada. A única pergunta é por que não se discute esses pareceres técnicos, se exporem gente. Olha, eu acho que esses pareceres estão plenamente discutidos. Não é possível que autoridades dos Estados Unidos, autoridades com competência para olhar isso com calma, seja no âmbito técnico, seja no âmbito das circunstâncias que foram geradas aqui, que não tenham olhado. Não é possível. Se nós estamos discutindo o assunto aqui, você acha que os fóruns adequados não discutiram o assunto? Mas a comissão 9/11 não menciona World Trade Center 7 nas 300 e tantas páginas. Eu vi os caras mandaram um filme para mim com slides, né, em que aparece, por exemplo, o Pentágono atingido, e aí diz que foi montagem de foto. E começa. Cara, eu fiquei. A montagem são aquelas fotos alucinadas que me mandaram. Então a impressão que dá é que tem uma mente mefistofélica tentando me manipular. Sabe? Quer dizer, aquilo que eu vejo não é o real. Aquilo que eu sei não é um saber. É uma mentira. Mas que existem essas pretensões é inegável. Sim, agora o que nós sabemos é que gente como o do Bilderberg manipulam para fazer o quê? Engenharia social psicológica. Maluco, o povo dá aquela chamada estimulação contraditória, isso é real. E da estimulação contraditória o cara fica apavorado. O cara não sabe mais ser ele. Em graus menores, a inteligência da USP com a visão gramsciana de 30, 40 anos na cultura brasileira. Sim. Um andar menor. Diga. Isso parece, assim, me parece, todas essas histórias disseminadas por vários meios ligados ao pessoal da Rússia, ao pessoal do Putin. Por exemplo, tem um site que chama Russian Times, que é um dos que mais dissemina essas histórias de que o 11 de setembro foi uma conspiração interna. E eles batem nessa técnica o tempo todo. Pois é. Então me parece que isso talvez seja uma história vinda da Rússia para jogar as pessoas contra para malucar o povo. Deixar o povo maluco. Mas eu acho que essa discussão, ela não é importante. A gente tem que colocar o seguinte. Às vezes, há uma predisposição num segmento da população para negar o que vê. Eu lembro do caso da chegada do homem à Lua. Aliás, até hoje tem gente que acha que o homem não chegou à Lua. Quer dizer, há uma predisposição disso, as pessoas negaram o real. Mas transformar isso numa coisa que a gente leva a sério, não pode ser. No nosso seleto grupo aqui, a gente tem informações, digamos assim, boas, abundantes,